Os planos do Zuckerberg para o metaverso, é isso aí, Zuckerverso, quem diria, né? Empresa que antes se chamava Facebook, tão conhecida, mudou seu nome para Meta, e anunciou que está desenvolvendo um metaverso. Muita gente já está ouvindo sobre isso, e ele disse que vai fazer investimentos pesados, muitas empresas estão fazendo isso também, não só com uma tendência de entretenimento, mas de reuniões, e quem sabe todos os impactos que nós vamos ter na nossa vida, no dia a dia, de trabalho, e por aí vai. Mas afinal, quais são os planos do Zuckerberg para o metaverso? Talvez nem todo mundo conheça a história do Facebook. Em 2003, 3 amigos que estudavam em Harvard decidiram criar uma rede social no campus da universidade. É uma rede ali em que você tinha as fotos dos seus colegas para que você pudesse votar nessas fotos, né, e criar isso também em outras universidades. Então o TheFacebook.com nasceu dessa maneira e o resto é história. Acabou se tornando uma das preferidas redes sociais, crescendo, inclusive depois com aquisições do Instagram, WhatsApp e quem sabe o que mais vem por aí também. Então em 2021, pensando agora no nosso tempo atual, 2021, 2022, a decisão da empresa de trocar de nome, uma mudança também prevendo ou procurando criar o futuro de alguma maneira. Meta vem do grego, significa além. É um nome bem bacana aí, né? Além. Por exemplo, metafísico é alguma coisa que vai além do físico. E muitas pessoas enxergam hoje essa ideia toda do metaverso como se fosse uma fusão do nosso físico com o digital. Alguns chamam também de phygital, do físico junto com o digital, em que nós não vamos mais necessariamente ter uma vida digital, enquanto a gente tinha em jogos, por exemplo, do passado, separado de uma vida física, que era o nosso dia a dia, de fazer as nossas atividades, mas sim combinar isso, sendo que os nossos avatares agora podem servir para o trabalho, podem servir para marketing, podem servir para uma série de coisas, e que essas duas vidas aí agora estão muito mais próximas, né? Então, o nosso mundo físico e digital sendo combinados com as ideias de metaverso é basicamente uma ideia de coexistência entre os dois, mas também de buscar mais sinergias, é uma espécie de simbiose aqui. E agora a ideia do Zuckerberg é dar um passo muito além. Então toda essa animação em torno de trocar o nome, Facebook, Instagram, WhatsApp fazem parte dessa holding agora chamada Meta, que supera o seu valor de mercado em mais de $1 trilhão, né? $1 trilhão é muito dinheiro, e se a gente pensar ainda bilhões, milhões de usuários, muita gente também. E isso em meio de algumas acusações em relação ao uso de dados, vale ressaltar também, né? Porque a gente vai deixar para um outro vídeo aí falar sobre a inteligência artificial, como ela aprende com a gente, mas eu acho que o Facebook, na verdade, fez isso como um plano de redirecionar a empresa, porque além das controvérsias, o que a gente tem observado das redes sociais é que as pessoas já não estão mais tão interessadas nelas, da maneira como elas funcionam, porque não tem novidade. Então imagina quando você entrou no Instagram pela primeira vez, se conectou com pessoas que você não estava conectado, reviu pessoas de muito antigamente, enfim, da escola, outros, você começou a receber notícias, mas agora que a gente já está meio acostumado com isso, e de certa maneira talvez até sobrecarregado com muitas redes sociais. Então nós pensamos aqui que são boas intenções, mas acima de tudo, pensando no futuro do que nós chamamos de Web3, a Web3 baseada em blockchain, metaverso, NFTs, ela tem alguns componentes aqui que são bastante diferentes do que a gente tinha na Web 2. Então, na verdade, essa aposta ela já começou em 2014, porque a gente vê cada vez mais, e a pandemia veio nos mostrar isso de uma forma mais acelerada, que é possível que você tenha uma combinação do seu trabalho virtual e presencial de uma maneira que não é só assistir vídeo de uma forma passiva, né? Quem conhece o Skype de muito tempo atrás, por exemplo, você ia lá e fazia uma reunião que era basicamente uma videochamada. E hoje, se você estiver fazendo uma reunião no metaverso, tá você, os seus colegas, você pode ir lá escrever no whiteboard, né, num quadro branco, vocês podem colaborar de uma maneira muito mais próxima. Então, o Facebook já vinha investindo desde 2014 com o óculos VR, que teve um investimento aí de mais de $2 bilhões, e você, como é um questionador das coisas, deve estar se perguntando aí, né? Bom, são grandes empresas, muito lucrativas, que têm uma sinergia entre as suas bases também, por que investir tanto dinheiro assim no metaverso, nos óculos de realidade virtual e até numa
uma loja física que está sendo aberta agora em maio, a primeira loja física do Facebook. A resposta é que, assim como o Mark e outros gigantes, já falei de algumas das empresas, né, a própria Microsoft, Google, outros novos entrantes desenvolvendo soluções de realidade virtual e Web3, acreditam que este é o futuro da internet, o futuro da tecnologia, que vai revolucionar a forma como consumimos produtos, como consumimos conteúdo, como interagimos no nosso dia a dia, né? Ou seja, o metaverso, talvez ele possa mudar tudo o que a gente compreende hoje como nosso modo de trabalho, de interagir, de lazer e assim por diante. E para você ter uma ideia do tanto de dinheiro que tem nesse projeto, né? Quando houve o desenvolvimento do primeiro iPhone, a gente teve um investimento aqui de 150 milhões de dólares. Olha só, iPhone, talvez uma das coisas mais revolucionárias que a gente conhece aí nas últimas décadas, 150 milhões de dólares. Sabe quanto está sendo investido pelo Mark Zuckerberg aqui na criação e desenvolvimento do metaverso? 10 bilhões de dólares. O Mark está apostando aqui que essa pode ser uma nova forma, como eu falei, de marketing, de fazer compras, de estudar, de aprender, de interagir socialmente. E algumas coisas vêm acontecendo que nos aproximam cada vez mais dessa realidade digital e híbrida, como por exemplo na nossa última crise, a pandemia, nos aproximou muito desse mundo virtual. Ferramentas que se desenvolveram e que surgiram e tiveram um crescimento explosivo aí em 1 a 3 anos, que foi esse nosso período de pandemia. Não só a gente gastava muito tempo em atividades que hoje a gente não vê mais necessidade, como por exemplo trânsito, estar longe do trabalho, ou ter que se deslocar ao trabalho, ou mesmo compras que hoje podem ser feitas a partir do seu aplicativo. Depois da pandemia, a gente passou a se questionar sobre o sentido de ir até o escritório ou de ir num supermercado. Inclusive, uma outra notícia agora recente de maio é a volta aos escritórios físicos da Apple, e os funcionários da Apple escreveram uma carta para a Apple dizendo que não querem voltar para o escritório, né? Estava sendo proposto um modelo flexível de 3 dias em casa, 2 no trabalho, e eles pontuam coisas muito importantes lá, como a flexibilidade, a inclusão, a diversidade, o desperdício de tempo, uma série de fatores ali que a gente não conhecia pré-pandemia, mas que fomos expostos de uma maneira muito intensa durante esse período e que acelerou todas essas transformações tecnológicas. E isso nos leva a uma última coisa que eu queria chamar a atenção aqui, que são as nossas profissões do futuro. Ou seja, se nós temos todos esses planos de metaverso, com 10 bilhões de dólares de investimento, surgindo novos aplicativos, novas redes, blockchain, surgindo uma série de nomes que você ouve por aí e nem sabe exatamente às vezes do que se trata, né? Big Data, Analytics, Artificial Intelligence, que são agora uma junção de tecnologias do que a gente chama de quarta revolução industrial, que exigem sim novas competências, né? As profissões do futuro. Grande parte das pessoas vão ser trabalhadoras talvez dentro de casa ou cientistas de dados no metaverso, novas profissões surgindo aqui. E o time da Start escreveu um e-book de 12 profissões do futuro, que vai te ajudar bastante a entender esses cenários de profissões, como começar, o que fazer, quais são as tendências do futuro. Eu vou pedir pro pessoal deixar o link aqui na descrição, então baixe o livro de carreiras, as 12 carreiras, 12 profissões do futuro, criados pela equipe da Start. Mas o ponto é que os trabalhos que a gente tinha até os últimos anos, eles são bastante diferentes. E essa mudança ela vem ocorrendo de maneira gradual. Eu costumo comparar bastante com as transformações que a gente teve no passado também. Então teve uma época em que estava todo mundo trabalhando no campo, né? E aí, de repente, pessoas lá na cidade estão construindo máquinas que as pessoas do campo não sabiam e que quando chegam no campo vão forçar que essas pessoas, agora não por oportunidade, mas por necessidade, precisem descobrir novas competências. Então isso está acontecendo em vários lugares do mundo, em muitos países já estão à frente do Brasil, né? Essas profissões de tecnologia que eu mencionei estão descritas no nosso e-book, mas que ainda precisamos acelerar essa nossa educação e esse nosso aprendizado aqui. E o plano do Zuckerberg vai além dessas nossas câmeras de reuniões. Ele quer uma experiência mais imersiva, e é aí que entra o óculos, aí que entra a realidade virtual, realidade estendida, em ambientes totalmente digitais. Hoje você tem literalmente mundos no metaverso em que você pode passar o tempo inteiro lá, né? E vai ter novas profissões, inclusive, que estão surgindo
surgindo já nesse exato momento. Nós estamos vendo muitos shows de artistas ocorrerem nos metaversos. Então as possibilidades são infinitas. A Amazon pode criar lojas digitais, nós vimos a Heineken lançar uma cerveja no metaverso, e essas possibilidades são infinitas e estão começando a ser exploradas agora pelo Facebook, ou melhor, né, pelo Meta. Em 2020 nós tivemos algumas ideias e isso agora é uma tendência. As tecnologias existem, a capacidade de processamento existe e os equipamentos estão também se tornando muito mais acessíveis para todas as pessoas. Quando o artista norte-americano Travis Scott teve o seu primeiro show no mundo digital, ele comentou aqui o evento, né, que aconteceu dentro do Fortnite e os jogadores poderiam interagir entre si. Segundo a Epic Games, a desenvolvedora do jogo, o evento foi assistido por 14 milhões de players, pessoas que estavam lá dentro, ao redor do palco, não que assistiram depois na gravação, que estavam presentes lá no horário, no dia do evento. Desde então, muitas dessas coisas estão mudando e a cada dia surgem novas aplicações, novos shows e muito mais. Eu acho que agora a gente está passando por um grande ponto de inflexão. Muita gente não acreditava em blockchain, mas isso cada vez mais faz parte do dia a dia. Empresas físicas estão conseguindo desenvolver os seus negócios ou novos negócios usando o metaverso. A Reserva é um exemplo, criando as suas NFTs, entre outras que também estão criando também seus clubes NFTs ou participando de metaversos existentes. Ou seja, realidades virtuais e metaversos vão fazer parte do nosso dia a dia muito em breve. Mas e os outros problemas que o metaverso enfrenta? Além de replicar com fidelidade os efeitos sensitivos da realidade, os óculos terão que ser feito aqui com um alto padrão. Precisamos de velocidade da internet, aí entra o 5G. Caso você tenha uma realidade virtual que tem quedas de quadro, travamentos ou baixa qualidade, a gente teria problemas nisso. Pensando em alguns desses problemas aqui, com o nosso amigo reptiliano favorito, está desenvolvendo luvas também que simulam o tato e diversas texturas, né? Os planos de Mark para o metaverso são muitos, como estamos falando aqui nesse vídeo, e talvez tenha várias outras coisas que não estão reveladas ainda para trabalhar, interagir com amigos, shows, compras, comportamento, uma série de coisas aqui. Tudo isso dentro de um ecossistema desenvolvido por ele. Mas não é assustador a gente pensar também na quantidade de anúncios que o metaverso poderá utilizar, literalmente sabendo cada informação nossa e colocando um banner ali diretamente na sua cara também, né? Porque se você parar para pensar também, dentro do metaverso a gente vai ter muito mais informações das pessoas. Não somente o clique, navegação, mas praticamente o dia a dia inteiro das pessoas e quem sabe sensores mesmo que estão medindo ali para onde eu olho, o que eu trabalho, quais coisas eu estou fazendo. Já pensou, a gente está num mundinho ali do metaverso em que o Mark Zuckerberg é o deus desse mundinho com todas as informações, controles e manipulações, né? Bom, sabemos que tem muitas pessoas que não ligam para os seus dados, que preferem que os seus dados realmente sejam acompanhados para obter indicações e sugestões de coisas mais adequadas para o seu dia a dia, mas pense que uma vida inteira conectada também traz os seus riscos, não só aqui de dados e de manipulação, mas quem sabe até de saúde mental, que é uma outra coisa que vem sendo discutida bastante. Bom, o que você acha disso? Comenta aqui embaixo, não esquece de se inscrever no canal também, ativa as notificações, fica ligado em todos os próximos vídeos e nós vamos acompanhar aqui os próximos passos da Meta também. O Mark Zuckerberg deve ter muitos planos para o futuro. Um grande abraço e até o próximo vídeo.